Boa noite, meus irmãos. Até que para um feriado veio bastante gente, não é? Começou com pouca gente, mas aumentou. Parabéns a você que veio, porque num feriadão é mais difícil a gente vir. Tem outra programação e às vezes a gente não consegue participar. Hoje nós estamos recebendo a visita do pastor Marcos e sua família da IP de Botelhos. Muito bem-vindos entre nós. Vocês notaram que o ano de 2025 está acabando? Voou! Dentro de 30 e poucos dias, se Deus quiser, estaremos no ano de 2026. Nesse calendário que a gente conhece desde Cristo, né? 2025 depois de Cristo. Mas há um outro calendário, que é chamado calendário cristão, que relembra todo ano a história de Cristo, a história da salvação. E esse calendário é um pouquinho diferente do calendário normal que nós seguimos. Por exemplo, nesse calendário cristão, hoje é o último dia do ano, o último domingo do ano. A partir de domingo que vem, ou comecinho de dezembro, a gente passa a viver um novo ano e a gente começa com o ciclo do Natal, recordando a chegada de Jesus. E assim vai até o final do ano. E sabe qual o assunto do último domingo do ano cristão, do calendário cristão? O assunto é Jesus Cristo, o Rei do Universo. Jesus Cristo, o Rei do Universo. O que isso nos diz? Isso nos diz que na história da salvação, desde a criação, depois passando pela vinda de Jesus, seu plano de redenção entre nós, sua ressurreição, subida para os céus, reino de Deus que vai seguindo até o dia que Jesus vai voltar e vai se tornar Rei do Universo, completamente. Hoje tem muita gente que ainda não o reconhece, que ainda não se prostra diante dele, mas um dia isso vai acontecer. Ora, enquanto nós estamos aqui, eu acho que a gente deve crer em Jesus como uma autoridade acima de todas as autoridades que a gente conhece. E se nós entregamos a nossa vida a essa autoridade, e estamos seguindo a Jesus, crendo que o seu Espírito está conosco, que toma conta de nós, que nos protege, que nos anima, que nos ensina, é para a gente ficar com mais segurança e com menos medo. Eu tenho visto muitos cristãos com medo ultimamente, com mais medo ultimamente. E não era diferente na época que Jesus estava com os 12 apóstolos. Eles tiveram muitos medos, ter medo é coisa humana. Mas o que é que Jesus dizia para quando encontrava os seus apóstolos com medo? É uma expressão que se repete cerca de 355 vezes no Novo Testamento. Não temais, não tenham medo. Por quê? Porque Ele está governando acima de todos os governantes. E esse governante superior cuida de nós. Então, independente do estado que a gente esteja vivendo, do mundo do jeito que está, a gente pode viver sem medo e descansando no poder de Deus. Porque Ele está dirigindo as nossas vidas. Quando a gente pede para Ele nos proteger numa viagem, o que acontece? A gente vai e volta bem. Quando a gente pede para resolver um problema, daqui a pouco o problema está resolvido. E olha, Ele faz muito mais do que aquilo que a gente pede.
Então eu queria deixar essa primeira palavra nesse domingo de Cristo como o Rei do Universo, para a gente descansar nele, para a gente tratar os nossos medos, diminuir os nossos medos, porque Ele está cuidando de nós. Amém? Agora vamos para o texto de hoje, Josué capítulo 22. Para lembrar do Josué que está em Guiné-Bissau, nós vamos para Josué aqui. Josué capítulo 22, eu vou ler do verso 1 até o verso 6 e peço que você acompanhe na sua Bíblia ou no seu celular e de preferência mantenha a Bíblia aberta e o celular conectado, por favor. Então Josué chamou os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora e ide-vos para as vossas tendas, a terra de vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Que Deus nos abençoe até aqui. Hoje a minha voz está pior. Sabe por quê? Porque eu tive que tocar. Há um tempo atrás, antes da disfonia, eu conseguia tocar e pregar. Hoje, se eu ficasse exclusivamente me concentrando para a pregação, a voz estaria melhor. Mas como não tinha outra pessoa para tocar o teclado, eu vim tocar. E aí a voz fica um pouco pior. Desculpem-me. Compreendam-me, por favor. Esse texto, nós estamos caminhando para o final de Josué, do livro de Josué. E a gente geralmente tem a impressão que Josué foi um grande guerreiro que esteve à frente do povo de Israel e que depois da morte de Moisés, ele ajudou o povo de Israel a conquistar a terra de Canaã. E está certo, ele fez isso mesmo. Mas além disso, Josué foi um grande guardião da lei de Moisés. Foi uma pessoa muito preocupada com a relação dele com Deus e do povo dele com Deus. E desde o começo ele sempre tem orientação para o povo no sentido de uma relação boa com Deus. E ele permanece com isso durante toda a sua vida, o que é uma coisa difícil. Tem gente que começa bem seguindo a Deus e depois para, por algum motivo. Tem gente que já foi mais animado e de repente desanima. Tem gente que já esteve e não está mais, e não gosta mais, e não quer ouvir falar. Então, quando alguém segue a Jesus ou segue a Deus, é firme na fé e continua durante toda a sua vida, isso é extraordinário. E Josué fez isso. Foi um guardião da lei até o final.
Antes dessa história aconteceu o seguinte. Vamos recordar para quem vem acompanhando. A conquista da terra de Canaã pelas 12 tribos de Israel foi assim. O marco era o Rio Jordão. 2,5 tribos ficaram à direita do Jordão, ou a leste do Jordão, ou a oriente do Jordão, que nós chamamos de Transjordânia. São as tribos de Rúben, Gade e metade da tribo de Manassés. As outras tribos atravessaram o Jordão e foram conquistar terreno em Canaã, à esquerda do Jordão, a oeste do Jordão, a ocidente do Jordão, região que a gente conhece até hoje como Cisjordânia. É onde está tendo conflito entre Jerusalém e Gaza. Para vocês terem uma ideia. Pois bem, Josué pediu para essas 2,5 tribos passarem para o lado de cá e ajudarem os irmãos deles, as outras tribos, a conquistar aqueles terrenos. Dizem os historiadores que eles devem ter passado cerca de 10 anos lá, ajudando na conquista daqueles terrenos. Depois que conquistaram, que ficou tudo em paz, aí Josué reúne essas 2,5 tribos, agradece, diz que eles podem ir para casa, abençoa a vida deles e os despede para eles irem para casa. Aí eles atravessam o Jordão e vão para casa. E nessa despedida, Josué diz algumas palavras muito importantes para eles, para a vida toda deles. E eles faziam parte do povo de Deus no Antigo Testamento, que é Israel. Nós fazemos parte do povo de Deus hoje, que é a igreja. E as orientações que Josué deu para o povo de Deus, lá do Antigo Testamento, valem também para nós que somos do Novo Testamento. Por isso eu queria trazer algumas orientações de Josué para o povo de Deus. E queria convidar você a voltar o olhar aí no versículo 5. Comecinho do versículo 5. Tem a primeira orientação. Diz assim: tendo, porém, cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, 2 pontos. Começa assim: que ameis o Senhor, vosso Deus. Primeira orientação de Josué para o povo de Deus é amar a Deus. Que a Aline falou muito bem, que parece fácil, mas na verdade não é tão fácil, requer um esforço. A gente sabe isso, a gente já aprendeu isso, a Bíblia toda fala isso. Mas a minha pergunta é, por que o mandamento mais importante da Bíblia para o povo de Deus é amar a Deus? Por que a gente deve ter Deus no lugar mais especial do nosso coração? A razão para mim é o seguinte: quando a gente faz isso, a gente não cai no pecado da idolatria. Porque a gente não vai deixar ninguém, nem alguma coisa, ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Porque isso se chama idolatria. Então, se Deus estiver ali, sendo amado, dirigindo a nossa vida, ocupando os nossos pensamentos, ocupando o nosso sentimento, nenhum ídolo vai possuir e dirigir a nossa vida. Deus vai dirigir. E Deus, quando nos criou para a gente ter relacionamento com Ele. O ser humano foi que fez escolhas erradas e continua fazendo escolhas erradas e vive longe de Deus. Hoje nós aprendemos de manhã, em Isaías 58,
que os nossos pecados nos separam de Deus. Então, quando a gente ama a Deus, a gente restabelece esse contato e evita o pecado da idolatria. Eu diria mais, eu acho que a gente cria discernimento para saber o que é um ídolo e o que não é. A quem a gente deve amar e o que a gente não deve amar. Por isso é importante essa orientação, amar a Deus de todo o coração, em primeiro lugar, lugar mais especial do coração. Lucas capítulo 2, quando fala do nascimento de Jesus, mostra depois que com uma semana levaram Jesus para o templo para ser circuncidado, porque ele era o primogênito. Aí tem dois personagens lá que estavam no templo e que reconhecem que aquele menino é o Messias. Um personagem é Simeão, o outro personagem é Ana. Aí diz Lucas que Ana era uma mulher antiga ou idosa, 84 anos, mas que adorava a Deus no templo com orações e jejuns. O que faz uma pessoa ir à igreja constantemente orar, gostar de orar e até jejuar? O que faz? Uma pessoa de 84 anos, viúva, idosa, o que faz? É amor a Deus. É ter Deus como a pessoa mais importante. Pois ela estava lá. Aí quando chegou Jesus com seus pais, ela começou a falar, começou a dar graças pela chegada do Messias na pessoa do menino Jesus. Os fariseus e escribas não entenderam. Ao contrário, perseguiram a Jesus, achando que ele era um impostor. Quem devia recebê-lo, quem tinha conhecimento para recebê-lo, não o fez. Mas a Ana, que amava a Deus, entendeu e fez. Por isso, amar a Deus é a orientação mais importante da Bíblia. Mais importante. Agora, como é que a gente aplica isso a nós? A gente deveria perguntar para cada um de nós, cada um fazer uma pergunta para si. Quem é a pessoa mais importante na nossa vida? Eu tenho visto, às vezes, nas redes sociais, alguém falar assim, meu filho é a coisa mais importante da minha vida. Pensei, não descobriu ainda o que é certo. Ou então, minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida. Não descobriu ainda o que a Bíblia diz. Porque a pessoa mais importante da nossa vida deve ser Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, que está presente conosco, que vai voltar e nós queremos morar com Ele. Por isso, amar a Deus é importante, a orientação importante de Josué para o povo de Deus e da Bíblia para nós. Vamos para a segunda orientação, versículo 5 de novo. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele. Então eu vou chamar essa segunda orientação de obedecer aos mandamentos de Deus. A gente já sabe isso, né? Quanto tempo a gente aprendeu isso desde a escola dominical? Que o cristão deve amar a palavra de Deus. Que o judeu fiel deve amar a lei de Deus, né? Mas por que é importante isso? Eu fiquei pensando nisso. Por que é importante a gente amar a Deus e obedecer os seus mandamentos? É importante porque
A vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. A Bíblia diz isso. O que Deus tem para nós é muito melhor do que o que a gente planeja. Mas também porque a gente aprende a submeter a nossa vontade à vontade de outra pessoa. A não querer exigir de nós e dos outros que a nossa vontade prevaleça, mas ceder a nossa vontade para que a vontade de Deus prevaleça. Sabe o que isso faz na prática? Trata o nosso egoísmo. Trata a nossa vontade de querer controlar a tudo e a todos. Não, a gente se rende à vontade de Deus para obedecer os seus mandamentos, as suas orientações. E aí a gente fica em segundo lugar. Deus vai ficar em primeiro lugar na orientação da nossa vida. Por isso é importante. Importante a gente conhecer, a gente praticar, viver de acordo com as orientações que Deus nos dá. E no Novo Testamento, Jesus diz que quem o ama, guarda os seus mandamentos. Então, na verdade, obedecer aos mandamentos de Deus é um resultado do amor a Deus. Eu posso tirar a seguinte conclusão: quem ama a Deus de verdade é capaz de obedecer os seus mandamentos. Quem não consegue obedecer os seus mandamentos é porque ainda não ama a Deus, tendo-o em primeiro lugar. O principal mandamento que Jesus deixou para nós na nova aliança está em João 13, quando ele fala que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. No Antigo Testamento era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Agora no Novo Testamento esse mandamento continua, mas de uma nova forma, né? Que a gente deve amar uns aos outros como Jesus nos amou. Eu acho que apertou mais. Aprofundou mais. Porque envolve sacrifício, envolve colocar o outro como mais importante do que a gente. Envolve muita coisa. Muda as nossas relações. Muda as nossas relações. E aí eu fiquei pensando lá naquele livro de Filemon, que Paulo escreveu a Filemon. O pastor Ricardo já pregou há pouco tempo aqui sobre aquele livro, que na verdade é um bilhete, são só versículos. E a história, resumidamente, é assim. Filemon era um cristão. Tinha um escravo chamado Onésimo. Não devia ter, mas na cultura daquela época tinha. E o Onésimo deve ter aprontado com Filemon. Deve ter furtado alguma coisa, deve ter feito alguma coisa que não devia, e fez e fugiu. Quando ele fugiu, ele chegou até Roma, onde Paulo estava preso, e lá ficou preso também por algum motivo. Aí o que o Paulo fez com o Onésimo? Anunciou o Evangelho. Falou do amor de Deus em primeiro lugar. Falou de obedecer os mandamentos. E o que acontece com Onésimo? Muda de vida e se torna um cristão. Qual é a próxima providência de Paulo? Escrever uma cartinha para o Filemon, para que o Filemon aceite o Onésimo de volta, não mais como escravo, mas como irmão caríssimo. O que fez isso? Obediência aos mandamentos. Amor na vida, que muda as relações. Agora, provavelmente, o Filemon, que era um cristão, ia receber o Onésimo não mais como um escravo, perdoar os seus erros e tratá-lo como irmão na fé. É o amor que faz isso. Só o amor faz isso. Vamos aplicar isso para nós. A pergunta que eu e você devemos fazer para nós mesmos é a seguinte: nas nossas relações a gente manifesta o amor de Deus. As pessoas que se relacionam conosco podem enxergar um pouquinho do amor de Deus em nós.
Eu conheço algumas pessoas que frequentam a igreja que são muito duras na sua palavra, na sua exigência, no seu legalismo. Eu fico pensando, meu Deus, está faltando alguma coisa. Está faltando esse amor que a Bíblia nos ensina como um mandamento para a gente praticar nas nossas relações e mudar as nossas relações. Porque senão a vida fica muito ruim. A vida fica desagradável. A vida não vale a pena. Então essa é a segunda orientação de Josué para o povo de Deus. Vamos para a terceira e última. Ainda no versículo 5. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Terceira orientação de Josué para o povo de Deus e da Bíblia para nós. Servir a Deus de todo o coração. Servir a Deus de todo o coração. Por quê? Fiz essa pergunta também para mim. Por quê? Primeiro, porque a gente não gosta de servir. Normalmente. A gente quer ser servido. A gente quer que as pessoas façam a nossa vontade, que a gente receba tudo. A gente tem dificuldade em servir os outros. Mas segundo, que há uma história da salvação acontecendo na história, é a história do reino de Deus. E esse reino de Deus é vivido e proclamado pela igreja, pelas igrejas. E nós que fazemos parte da igreja somos convidados a servir a Deus de todo o coração. Na igreja e fora da igreja. Para isso, Deus concede dons diferentes a cada um de nós. Cada um tem um jeito, cada um tem uma possibilidade, cada um pode fazer alguma coisa para cooperar nesse projeto. O problema é quando a pessoa não quer. Aí não tem jeito de forçar, não tem jeito de amarrar e trazer e falar, não tem jeito. A gente convida, a gente explica, a gente orienta, a gente conscientiza, mas não tem jeito de amarrar. Né? É uma orientação que cada um de nós deve seguir. Eu queria primeiro trazer o exemplo do Barnabé, que já foi pregado aqui há pouco tempo, né? Barnabé, quando ele descobre essa história da salvação acontecendo, ele se identifica com ela e se torna um missionário. No primeiro tempo, ele é capaz de vender um terreno e trazer a oferta para a igreja, para que não houvesse gente necessitada. No segundo tempo, ele vai até Antioquia e descobre lá uma igreja animada, e ele fica lá, e ele orienta, e ele trabalha lá, até o ponto que ele fala assim, não dou mais conta, tem muita gente. Aí ele vai atrás de Saulo, que todo mundo tinha medo deles, traz Saulo para lá, e os dois vão trabalhando e ficam lá muitos anos trabalhando em Antioquia, até que os dois são escolhidos para se tornarem missionários transculturais. Isso é servir a Deus de todo o coração? Completamente. Por quê? Porque ele amava Deus, porque ele obedecia e porque ele descobriu esse projeto e falou, eu quero participar desse projeto, eu não posso ficar fora desse projeto, eu tenho que servir de alguma maneira. E ele serviu. Mas a gente tem dificuldade com isso. Também precisa de um esforço. Né? Quando eu cheguei aqui em 1990, nós fizemos uma pesquisa e descobrimos o seguinte,
de cada 4 membros, apenas um trabalhava na igreja. Isso dá uma percentagem de 25%. Aí eu descobri um livro sobre 11 ministérios e fui lendo aquele livro, gostei daquele livro e fui preparando mensagens em cima daquele livro, falando sobre os dons, sobre os ministérios e tal. Aí comecei a fazer pesquisa com a igreja, organizar novos ministérios e encaminhar as pessoas para o ministério, mostrando que igreja não é trabalho só de pastor, presbítero e diácono. Igreja é trabalho de todo mundo, cada um pode colaborar com algum tipo de ministério. Bom, alguns anos depois eu fiz de novo a pesquisa com os membros da igreja. Aí descobri que de cada 4 membros, 3 estavam trabalhando. Qual a percentagem? 75%. Que pulo, né? 25% para 75%. Aí quando chegou nesse nível, eu descobri que não dá para ir mais. Porque tem gente enferma, tem gente idosa, tem gente que tem alguma dificuldade, que realmente não consegue assumir nenhum tipo de ministério. Tem gente cuidando do pai idoso, da mãe idosa, né? Tem uma série de situações que levam algumas pessoas a não poder assumir o ministério. Bom, aí continuamos. Nos últimos anos, agora eu fui fazer uma nova pesquisa. Aí descobri que de cada 3 membros, 2 estavam trabalhando. Percentagem de 66% arredondado. Isso. Se estava em 75, baixou para 66, é porque diminuiu um pouquinho. Alguém que estava trabalhando parou de trabalhar, alguém que estava trabalhando não quis mais trabalhar. Então nós diminuímos um pouquinho. Domingo passado, quando a gente fez a pesquisa na Assembleia, embora a Assembleia não venha todo mundo, mas a pesquisa mostrou, numa avaliação, que hoje, de cada 2 membros, um trabalha. Percentagem? 50%. Eu queria mudar essa curva. Nós saímos de 25, fomos para 75, baixamos para 66, para 50. Que tal a gente fazer uma curva ascendente? Para a gente fazer isso, é preciso que cada um pense assim, o que eu posso fazer? Que dom Deus me deu? Como é que eu posso colaborar? Porque quando a gente trabalha, a gente se sente pertencente àquele grupo. A vitória do grupo é nossa vitória, a derrota do grupo é nossa derrota. Quando a gente não trabalha, não se envolve, a gente está ali como consumista, como apenas espectador. A gente não se sente do grupo. A gente está ali usufruindo de alguma coisa, mas não participa de nada. Não oferece nada, não glorifica a Deus de forma clara. E eu acho que a gente pode melhorar. Eu acho que a gente tem um ano novo pela frente aí, a gente pode se dispor. Tem tanto trabalho. Ficamos muito contentes com o Marcelo e a Renata se disporem para o diaconato. Eles não faziam isso antes, né? Então, 2 despertamentos aí para o próximo ano. E há outras pessoas que eu acredito que podem também servir, né? Então, meus irmãos, essas são as 3 orientações de Josué para o povo de Deus lá do passado, mas que também servem para nós hoje, porque essas mesmas orientações estão no Novo Testamento e valem para nós como igreja. Qual é a primeira? Amar a Deus. Qual é a segunda? Obedecer aos mandamentos de Deus. Qual é a terceira? Servir a Deus de todo o coração. Que Deus nos abençoe e nos ajude a pensar nisso.